Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 14, verso 15, que diz: Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Bom, queridos, Jesus então traz aqui bem para a prática, né? Porque tem pessoas que dizem que amam a Deus. Bom, Deus para mim é tudo, Deus é maravilhoso, Deus é tudo na minha vida, e as pessoas choram. Só que na hora da vida prática, do dia a dia, a pessoa mal se lembra de Deus, né? Não anda com Deus no coração. Só lembra de Deus quando alguém lhe pergunta o que é Deus para você, né? Ou quando alguém comenta algo. Mas e no dia a dia? Né? Hoje é um fenômeno que as pessoas dizem, né? Há muitos ateus práticos, ou seja, que são cristãos no domingo, mas no resto da semana mal se lembram de Deus ou se lembram apenas em horários muito específicos. E a gente precisa, né, queridos, guardar no coração Deus e realmente amar a Ele. E aí Jesus diz, olha, se vocês me amam de verdade, não é da boca para fora, mas me amam de verdade, isso é comprovado de uma maneira bem clara. Vocês obedecerão aos meus mandamentos. Jesus é bem direto e claro aqui, não há o que interpretar. Ele deixa bem claro, vocês obedecerão aos meus mandamentos. E agora chega a hora do pastor, claro, listar uma quantidade interminável de mandamentos, não é? Uma lista enorme. E eu vou assustar vocês aqui com o número de mandamentos que nós vamos listar aqui, já que Jesus está dizendo que devemos obedecer aos mandamentos dele. Então deixa eu listar esses mandamentos para que nós possamos obedecer. E o número desses mandamentos é enorme, a saber, um só. Jesus nos diz que ele resume a lei inteira, todas as escrituras ele resume num só mandamento, que é o amor. Amar a Deus, amar ao próximo. Isso resume a lei e os profetas. Então, o único dogma, o único mandamento de Cristo é o amor. Ah, mas e o mandamento? Tudo isso deriva do amor, querido. O amor, você aplicando no dia a dia, você deriva tudo mais. Mas tudo provém do amor. Até porque as próprias Escrituras dizem, Deus é amor. Então, todas as virtudes de Deus vêm dessa virtude maior, que é o amor. Então, esse é o mandamento que nós temos que guardar. Ele resumiu tudo nesse mandamento do amor. E podemos listar aqui vários trechos que as Escrituras falam a mesma coisa. Por exemplo, no capítulo 15, Jesus vai dizer, se guardardes os meus mandamentos, né, vai falar algo parecido aqui, muito igual, né? Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. E aí ele especifica, ele deixa claro no capítulo 15. O meu mandamento é este, não é nem plural, é este, um só, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então todo o evangelho, queridos, fala ininterruptamente o tempo inteiro sobre o amor. E aí a gente vê que é algo estranho. Se o evangelho fala o tempo todo sobre o amor, em muitos lugares que nós frequentamos, fala-se pouco, fala de amor como exceção, como uma coisa que alguém lembra de vez em quando, então há algo estranho. Gálatas capítulo 5, verso 6, por exemplo, o apóstolo Paulo diz, em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão valem coisa alguma. Os rituais, tudo a perfumaria que o ser humano inventa e cria, tem até sua utilidade, mas isso não vale de coisa alguma. Mas o que vale? Ele diz, mas sim a fé que atua pelo amor. A fé que atua pelo amor. Já em Efésios 3, o apóstolo Paulo diz que Cristo habite pela fé nos nossos corações, a fim de estarmos arraigados e fundados em amor. Então, todos os apóstolos, Jesus nem se fala, todos os apóstolos falam a mesma coisa, e talvez o principal que mais fala e comenta sobre isso é o apóstolo João. Na sua primeira carta, por exemplo, no capítulo 2, ele diz, nisto sabemos que conhecemos a Deus, se guardamos os seus mandamentos. Não é o que Jesus disse?
E aí ele diz, aquele que diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Entretanto, qualquer que guarda a sua palavra, nele realmente se tem aperfeiçoado o amor de Deus. E nisso sabemos que estamos nele, aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. E como é que Jesus andou, queridos? Não é? Se alguém diz que está em Cristo, então tem que andar como Jesus andou. Como é que Jesus andou? Jesus andou sempre amando, sempre ajudando, sempre cuidando, sempre perdoando, sempre tendo misericórdia, sempre olhando para o fraco, para o combalido, para o pecador, buscando transformá-lo, buscando resgatá-lo. Já no capítulo 4, o apóstolo João diz, dele temos este mandamento, quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então é o tempo inteiro. No capítulo 3 de 1 João, ele vai dizer, este é o seu mandamento. Este é o mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros. E o apóstolo João ainda faz a referência, ele diz, este é o mandamento, que creiamos e que nos amemos. E aí ele faz a referência a Jesus, como ele nos ordenou. Então veja, o evangelho inteiro está nos conclamando e nos ordenando a amar. Mas as pessoas estão preocupadas, o que eu posso fazer, o que eu não posso? Espera aí, meu irmão. Aprenda a amar. E você vivendo o amor, vai brotar naturalmente de você, com mais facilidade, o que você precisa fazer e o que você não deve fazer. Agora, se você faz as coisas porque está escrito em algum lugar, porque alguém te disse, isso é uma obediência externa. Externa. Deus quer uma obediência interna, de um coração transformado, de uma consciência que aprendeu a viver o amor. Aí sim há uma transformação. Porque você está fazendo não por uma obrigação externa, não porque alguém está te mandando, mas porque você absorveu esse ensino dentro de você, você incorporou isso no seu ser. Você agora é um ente que ama e é motivado pelo amor. Que adianta a pessoa fazer algo, como diz 1 Coríntios 13, e não tiver amor? Está fazendo só por uma obrigação. Diferente quando alguém faz com prazer de fazer pelo outro, porque ama esse outro e quer ver esse outro bem, quer ver esse outro feliz. E se não bastasse tanto que o apóstolo João fala sobre isso na sua primeira carta, ele repete na segunda carta. No capítulo 1, verso 5, ele diz, é uma carta dirigida a uma senhora, ele diz, agora eu lhe peço, senhora, que nos amemos uns aos outros. E este é o amor, que andemos, não é que Jesus diz também de novo, repetindo, este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. E aí chega aquele pastor irado, e agora eu vou listar uma quantidade enorme de mandamentos. Paciência, né, irmãos? Mas o apóstolo João especifica em que andemos em obediência aos seus mandamentos. E ele deixa claro, como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este. Veja, sempre no singular, querido, sempre no singular. O mandamento é este, que vocês andem em amor. Esse é o evangelho, queridos. Muito mais lindo, muito mais maravilhoso, muito mais belo, muito mais contagiante de qualquer ensino da religiosidade que se tem por aí. Que andemos em obediência aos seus mandamentos, e o mandamento é este, que vocês andem em amor. Até o apóstolo Tiago, que muitos dizem um apóstolo talvez um pouco mais seco, um pouco mais rígido, que eu não concordo muito, mas o apóstolo Tiago diz no capítulo 2, verso 8, se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada na Escritura que diz, ame ao seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Qual é a lei do reino? Ame ao teu próximo como a si mesmo. Então, qual que é o dogma? Qual que é o mandamento do Evangelho? É um só. O mandamento é este, que vocês andem em amor. Então, como Jesus disse, se vocês me amam, vocês obedecerão. Obedecerão ao quê? A este mandamento, que vocês se amem, porque Ele deixou-nos o exemplo, queridos. Então, vamos viver como Ele, que
nos amando, e como diz a Escritura, Ele nos amou até o fim. Então que a gente ame, queridos, não por um ano, não por 2 anos, mas que a gente ame até o fim as pessoas que Deus colocou na nossa vida para amarmos. Ame, e você estará obedecendo a lei do reino. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.